Fala pessoal do Portal Marramac, tudo bem? É, eu sou o Sidney Guzman, autor de Domingos, e do que se trata a minha HQ? Domingos era o nome do meu pai, Domingos Guzman Jimenez, e pouquíssima gente sabe que eu me chamo Sidney Domingos Guzman. E assim, como meu pai nasceu e morreu num domingo, um dia eu me dei conta, ele já tinha partido e eu vinha sonhando com ele muito naquela semana, e eu me dei conta de quantas coisas boas aconteceram comigo e com ele aos domingos, mas também coisas ruins. E naquele momento eu falei, esse livro, esse livro está pronto, esse livro tem que acontecer, porque as histórias que eu vivi com meu pai são histórias que certamente vão encontrar ressonância em inúmeras famílias brasileiras. Inúmeras. E falando agora, um mês e pouco após o lançamento do livro em São Paulo, eu tenho recebido retornos lindos a esse respeito, de pessoas que realmente se emocionaram, assim como eu quando produzi a obra, mas também pessoas que não tiveram o mesmo vínculo afetivo que eu tive com meu pai. Então isso tem sido incrível, eu vou contar um pouquinho mais detalhadamente daqui a pouquinho, mas foi no momento em que eu falei, essas histórias podem ser consideradas universais, que eu falei, Domingos está pronto para sair do papel e, enfim, virar uma história em quadrinho. Eu costumo dizer que produzir Domingos foi uma catarse de emoções, foi um acerto de contas com o meu passado. Porque é como você abrir um álbum de família, aqueles de fotos antigas, e começar a folhear, mergulhar do lado de uma pessoa que você ama e que talvez não esteja mais aqui com você. É, Teve capítulos extremamente difíceis para escrever, alguns eu escrevi chorando, como não é spoiler para ninguém. Capítulo da morte do meu pai, eu escrevo chorando, literalmente derretendo de chorar. Mas tem capítulos também muito emocionantes, como por exemplo o capítulo da Copa de 2002, quando o Brasil se sagra pentacampeão do mundo, porque tem uma cena que está ligado ao capítulo da Copa de 70, que é a Copa do Tri, em que o Jefferson brilhou demais, o Jefferson Costa, meu desenhista, brilhou demais e foi uma cena que me encheu o coração de alegria fazer. Assim como também tem uma outra que me pega muito, que é um capítulo que se passa na Bienal de 2006, quando eu lanço o livro Maurício Quadrinho a Quadrinho, e meu pai chega para me dar um beijo. O resto é spoiler. A Moca, orra meu, o bairro mais italiano de São Paulo, tem sim um papel fundamental em Domingos, porque a história se passa nos 18 capítulos, muitos deles se passam na Moca. E se você não é da Moca, como é que você vai se identificar? Porque muito mais do que o bairro, o ponto de identificação que eu busco nessa obra, e que é o que tem achado eco nas leituras dos leitores do Brasil inteiro, é não o bairro, mas a casa da família. É aquela casa onde você cresceu, onde você tem lembranças, pode ser a sua, da sua avó, da sua tia, mas esse ponto pega muito. A casa é um personagem muito importante em Domingos e você vai descobrir isso numa leitura que, bom, não vou contar mais, senão estraga o prazer da tua leitura, né? A Domingos só podia ser contada em quadrinhos. Primeiro porque eu sou apaixonado por essa mídia, eu trabalho desde 1990 com histórias em quadrinhos, né? E é um amor que eu tenho. Eu sempre digo que, apesar de já ter feito muito por os quadrinhos já me deram mais do que eu dei para os quadrinhos. Então é por isso que eu não paro nunca de trabalhar por eles. E além disso, os quadrinhos têm uma presença muito forte em Domingos. Tem um momento em que eu descubro essa mídia fantástica, tem um momento em que eu me torno colecionador e começo a ler vorazmente, tem um momento em que meu pai começa a não gostar de eu ler aquilo, tem um momento em que eu começo a escrever sobre quadrinhos, um momento em que eu lanço um livro
Então tem todo, os quadrinhos são um personagem de Domingos e um personagem muito importante, eu posso dizer. Então só podia ser em quadrinhos. Bom, trabalhar com o Jefferson Costa, para mim, uma honra gigantesca. Eu já trabalhei com o Jefferson em três graphic novels que eu editei da Maurício de Souza, que foi Jeremias, eu falei Jefferson, Jeremias Pele, Jeremias Alma e Jeremias Estrela. Então eu sabia do potencial narrativo do Jefferson, ele é um craque da arte, ele, ele destrincha uma página de maneiras que você realmente não imagina. E assim, quando eu contei para ele sobre a ideia do quadrinho, ele falou que queria desenhar, porque ele se interessava por histórias com alma, com verdade. Isso já, na hora eu falei, eu não tenho nem roupa para isso, Jefferson. Mas foi uma parceria maravilhosa, porque é legal explicar para todo mundo que está vendo a gente. Como é que funciona o roteiro? Você pode, de repente, esmiuçar o roteiro. Ah, aqui eu quero, no quadro 2 o cara entrando da esquerda para a direita com a câmera no alto da sala. Então, e pode ser também como eu trabalhei com o Jefferson. Eu pedi para ele, como é que você quer? Perguntei a ele. Ele falou, Sidney, eu quero que você escreva para mim os diálogos, os recordatórios, que é aquelas caixinhas onde você tem um narrador, né? E descreva para mim as cenas. E aí, além de descrever as cenas, o que eu fiz foi encher ele de referências visuais da casa, dos meus irmãos, da minha família, de todo mundo que aparecia na história. E o resultado é um negócio impressionante, a ponto de a minha irmã falar: parece que você viveu naquela casa com a gente. Tamanha a preocupação com os detalhes que ele teve, como por exemplo, como eram as televisões de cada uma das épocas retratadas, como eram os carros da época, é, como era a arquitetura da nossa casa. Ele foi um parceiraço e sim. E aí, e uma coisa legal de dizer é o seguinte, né? Esse método que eu escolhi para trabalhar com o Jefferson, que a gente se acertou para trabalhar, melhor dizendo, né? Eu adorei por quê? Porque dá espaço para o Jefferson brilhar. O Jefferson não é um cara que você precisa, aqui eu quero isso ou eu quero aquilo. Não precisa. O Jefferson vai lá, ele teve soluções absolutamente brilhantes de inserir silêncios, de colocar as páginas numa narrativa de página dupla ou diminuir o número de quadros. Ele é craque demais, cara. Craque demais. Sou muito fã. Bom, como eu falei, o Jefferson é muito craque, né, no desenho. Então, escolher uma cena do Domingos que me emocionou, me impactou mais. Eu vou escolher mais uma. Evidentemente, a cena em que eu recebo a notícia da morte do meu pai é muito forte. Quando você for ler, você vai descobrir isso. É uma cena que emociona muita gente. A cena do segundo gol, após o segundo gol da Copa do Mundo de 2002, é maravilhosa. E tem uma cena em um capítulo em que meu pai tem que me tirar da escola particular onde eu estudava e o Jefferson traduz em desenhos o que eu escrevi de uma forma absolutamente lúdica e fantástica. Assim, desde que ele começou a me mandar os esboços das páginas, essas páginas me encantaram absurdamente. O Seu Domingos é a peça central do livro. Meu pai ele é o personagem principal mesmo ali da história. E tem uma coisa que, desde o começo, e eu tentei deixar isso muito claro no livro. Eu tive a sorte de ter um pai presente, um pai durão, turrão, mas um pai amoroso. E tento ser assim para os meus filhos também. Mas eu sei que tem muitas pessoas no Brasil que não têm essa sorte, que não tem a presença do pai, que tem um pai de MP, né? Que realmente não tem a sorte. E eu falo disso no livro, né? Que, uma das minhas preocupações ao contar a história era isso, de como é que eu vou atingir essas pessoas. E um depoimento de um quadrinista amigo meu, que foi o Fred Rubin,
de Porto Alegre, ele falou assim, não, eu li o Domingos, e eu quero te dizer que eu tive um pai muito ruim. Eu falei, então possivelmente você não gostou do livro, né? Ele falou, não, pelo contrário, eu tento ser para os meus filhos o pai que o seu Domingos foi para você e que você é para os seus filhos. Aí eu falei, porra, aí eu me senti um felizardo por ter acertado no objetivo que eu queria. E eu espero que isso aconteça com mais e mais leitores pelo Brasil e pelo mundo. Olha, eu estou há muito tempo no mercado de quadrinhos, né? Primeiro como jornalista, depois como editor. Então, assim, o pessoal fala, Sidney, você está preparado para ser vitrine? Na verdade, eu já sou vitrine faz tempo, né? Você é vitrine quando você é jornalista, você é vitrine quando você é editor, mais ainda do que como jornalista, né? E como autor, você vai ser avaliado como, por, como eu avaliei tantas pessoas, né? Então, assim, eu estava muito preparado para isso. Se o pessoal, eu sempre digo que os quadrinhos batem nas pessoas, batem emocionalmente, quero dizer, né? De formas diferentes. Tem gente que vai amar uma história que você pode achar chata ou não gostar. Então, assim, eu tava realmente muito tranquilo em relação a isso. O que, acho que o principal trabalho que eu tive que fazer, assim, porque eu sou editor há muito tempo e todo mundo conhece, modéstia à parte, a qualidade dos meus trabalhos editoriais. Era praticar o desapego na hora de entregar o meu quadrinho para a editora Pock Nankin. E eu fiquei. E eu pratiquei isso. Por quê? Porque é uma editora que eu confio. E o Daniel Lopes, que foi o editor do meu quadrinho, e o pessoal aí, toda a equipe, o Arion, a Lu, toda a equipe da Pock Nankin, fizeram um trabalho espetacular. Espetacular. Fizeram o trabalho que os meus autores gostam que eu faço nos quadrinhos deles. Porque é isso. Por mais que você conheça a história, que você conheça de quadrinhos e tal, tem coisas que você não vai enxergar na sua história. Então foi muito legal ter essa parceria e praticar esse desapego de deixar o editor interferir um pouco na minha história e contar isso ou aquilo. O Daniel até falou, mas o teu quadrinho quase não tem nada para fazer. Mas eles deram sugestões excelentes, em vários pontos. Ah, claro, sim. Sim, claro que houve desafios é, na confecção de Domingos. O primeiro é um livro de 200 páginas, 180 e tantas de quadrinhos. Então aí, já escrevendo, eu já tinha a preocupação de não ter páginas abarrotadas de texto. Então, como é que a gente ia fazer isso? Bom, eu tinha um narrador maravilhoso que é o Jefferson, né? Então aí você vai equilibrando o tempo inteiro isso. Ó, ele sabia, eu falei para ele, ó, eu não quero página entulhada de texto. E aí era com ele e o resultado ficou incrível. Como é uma história que se passa durante muitas décadas, outro desafio era, pô, como é que eu vou manter a atenção do leitor nisso? O que eu fiz? Escolhi capítulos, né? Eu dividi a obra em 18 capítulos para que sejam mini contos, para que fisgue o leitor e todos eles tenham um desfecho. Graficamente, o Jefferson tinha o desafio de fazer com que os personagens principais, meu pai, eu e os coadjuvantes, minha família, se mantivessem identificáveis para o leitor. E isso ele conseguiu de maneira estupenda. E o principal de tudo, né? Qual que era o grande desafio dessa história aí? Era tornar essa história universal, né? Deixar essa história, fazer com que uma história que é tão pessoal, que é tão íntima, eu que sou um cara super reservado, abrir meu coração de uma maneira absolutamente verdadeira aqui. Como é que você transforma isso numa história universal? Acho que eu só sabia de um jeito, com verdade, né? Com verdade, com amor, que é como eu escrevi essa história, e isso tem ecoado nos leitores pelo Brasil inteiro. As pessoas têm notado isso e, e acho que é aquela sensação de dever cumprido quando alguém fala assim, puxa, me emocionei com você, eu chorei com você, é, e muita gente falou assim, eu queria ter conhecido o seu Domingos. Aí é o presente maior de todos.
O Pós-Fácil do Felipe Melo, que para mim é o autor do maior quadrinho português todos os tempos, chamado Balada para Sophie, também é publicado no Brasil pela POC Nanquim. Procure, porque é maravilhoso, maravilhoso. É um presente, foi um presentaço para mim. Eu o conheci há alguns anos, mediando um papo dele de outro lançamento aqui em São Paulo. Nos tornamos amigos, começamos a conversar e um dia ele me perguntou sobre se eu tinha alguma história em quadrinho para fazer. Eu contei a história do Domingos, ele me xingou e falou: por que você não está pronto? Essa história é maravilhosa, você tem que transformar ela logo numa história em quadrinho, porque vai funcionar. E ele me incentivou demais. O tempo inteiro ele me cobrava, me perguntava. Eu tive um problema sério de saúde, um apagamento de memória no meio do caminho. E aí eu falei para ele, quando eu encontrei em Portugal, em 2023, estava com o Maurício lá, e ele falou assim, ó, vamos fazer um acordo. Você produz Domingos, né? E eu vou produzir meu próximo quadrinho. Foi, tá feito. Ele tá me devendo porque ainda não entregou o próximo. Mas foi um presente. Foi um presente. E ele fez um pós-fácil muito gentil. E ele adora a obra. Me ajudou muito incentivando, né? E também agora está me cobrando para que eu continue a escrever. Isso é um desafio que eu vou me impor também. Mas eu queria falar também de outro presente. Na quarta capa do livro tem um texto do Paco Roca, um espanhol, que para mim é um dos maiores quadrinistas do planeta na atualidade. Nos últimos anos, eu diria. E ele fez uma pequena frase sobre Domingos, que eu não conheço pessoalmente, não é meu amigo, mas ele leu o PDF, adorou, mandou para mim, e nesse dia eu me permiti chorar assim, largado, de emoção, de falar, pô, você sair com as chancelas do Felipe Melo e do Paco Roca no seu quadrinho de estreia, é no mínimo muitíssimo gratificante, né? Bom, como eu já comentei com vocês, eu tenho uma carreira muito longa nos quadrinhos, tanto escrevendo como jornalista, como editor, né? E como leitor, então, nem te digo. É, mas então, o que Domingos tem de tão especial? Para mim, especialmente, né? Principalmente, foi a primeira vez que eu fiz uma coisa só para mim. Ah, mas como assim? Só, o Universo HQ, eu fazia para atender o mercado, para tornar os quadrinhos mais conhecidos, chegarem a mais gente. As gráficas MSP é para os leitores, para a MSP, claro, para o Maurício. Mas essa é a primeira vez que eu fiz uma coisa minha, totalmente minha. E a escolha de começar escrevendo quadrinhos com algo autobiográfico não foi fácil. Realmente não foi fácil. Foi uma decisão que, admito, foi corajosa, mas está sendo muito prazeroso o resultado, sabia? Então, assim, por isso Domingos é tão especial. É um início de uma nova vertente na minha carreira, de roteirista, e que, claro, eu, o, o que eu quero que seja o ponto comum com tanto a carreira de jornalista como de editor, seja a qualidade do trabalho. E acho que nisso eu posso ficar muito tranquilo, porque entregamos com maestria. Essa última pergunta é deliciosa, porque que tipo de quadrinho de leitor eu imagino para o Domingos? Desde que eu concebi o roteiro, eu pensava em Domingos como um quadrinho que fura bolhas, que não precisa ser lido só por quem lê quadrinhos. A pessoa que não está acostumada a ler quadrinhos, ela vai ler Domingos e vai se identificar. Porque é uma história, sobre, como eu falei, sobre famílias. Esse era um ponto é, primordial para mim. O tempo inteiro eu queria que tivesse essa condição. Maxwell, aqui você corta esse branco aqui, depois você amarra aí no finalzinho, quando você for editar, por favor. Que eu tinha esquecido a continuação da tua pergunta. Vamos lá. E que conversa que eu espero que o domingo gere essa. Eu já estou tendo algumas respostas lindas, 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 cara.
Teve gente que leu e falou assim pra mim, Sidão, eu terminei e fui ligar pro meu pai. Fui ver minha mãe, fui ver minha avó, que são as figuras domingos dessas pessoas. Teve gente que foi abraçar os filhos. Teve um cara que eu achei o máximo, que a filha dele leu, ela deve ter, sei lá, 10 anos, então, e foi o primeiro quadrinho de teor adulto que ela leu. E ela chorava muito e se emocionou com a história. Então, esse tipo de conversa que eu quero que aconteça com Domingos, do quanto é bom e quanto é valoroso você ter uma boa família. E para isso você não precisa ser rico, você não precisa ser milionário, não. Ou melhor, você vai ser rico sim, né? Em emoção, em carinho, em afeto, em amor. Então, acho que esse é o tipo de conversa que Domingos pode gerar, né? Que, do, de como é legal você ter uma família que você valoriza. Eu termino mandando um abraço para todos vocês e com uma frase de uma amiga minha, Dani Marino, que falou que no momento em que tanta gente conta histórias mais pesadas, mais tristes, sabe? E eu optei por contar uma história que tem momentos tristes, mas é uma história de amor. É exatamente isso. Era esse o recado que eu queria dar. Então, como eu sempre falo, hashtag dê quadrinhos de presente e bons domingos para vocês.